Hoje vamos falar sobre as últimas novidades em tecnologia, veículos elétricos e notícias da Tesla, incluindo o anúncio de um evento de lançamento do Cybercab pela Tesla, um pedido de 500 caminhões para o Tesla Semi e hardware não lançado da Apple aparecendo no próprio software deles. É Nvidia investindo 105 bilhões de dólares em um novo centro de dados da OpenAI, e muito mais. Então, vamos nessa. Primeiro, hoje na Tesla, eles acabaram de receber um pedido de 500 caminhões Tesla Semi para uma única empresa. E ambas as empresas estão chamando isso de a maior implantação de caminhões Semi da Tesla no mundo. O comprador é a Einride, uma empresa sueca de transporte de cargas que opera caminhões elétricos para embarcadores em toda a América do Norte. Eles vão colocar esses 500 caminhões Tesla Semi em operação ao longo de 24 meses e a primeira fase começa em setembro de 2026. Os caminhões vão operar em corredores de carga na Califórnia, Texas, Nova Jersey, Illinois e Geórgia, e a Amazon é um dos clientes para quem eles vão transportar cargas. A Einride diz que o pedido triplica a frota de caminhões elétricos que eles têm em operação atualmente. Dan Priestley, que comanda o programa do Tesla Semi na Tesla, disse, abre aspas, caminhões pesados elétricos oferecem menor custo por milha devido à economia de combustível, manutenção reduzida e maior tempo de operação em comparação com caminhões a diesel. O CEO da Einride disse, abre aspas, essa implantação é mais uma prova de que podemos operar na escala que nossos clientes exigem. Esses são caminhões operados por motoristas, com uma pessoa na cabine. A Einride realmente fabrica seus próprios pods autônomos sem cabine, mas esses são um produto separado e não fazem parte desse acordo. Os 500 caminhões Tesla Semi vão operar com o software de gerenciamento de frota da Einride, que eles chamam de Saga AI. É a camada que decide as rotas, janelas de recarga e quais caminhões transportam quais cargas. O Saga AI cuida da parte logística, mas a direção ainda é feita por uma pessoa. A Einride afirma que o Saga AI já percorreu mais de 19 milhões de milhas rodadas por veículos elétricos em cerca de 7 anos de operações. Mas essa é a frota atual deles e nenhuma dessas milhas foi feita com os Tesla Semi, porque os primeiros caminhões só serão implantados em setembro. A Einride também afirma que esse acordo transfere cerca de 800 milhões de dólares em possível receita futura para cargas que eles realmente estão transportando. Esse valor cobre todo o negócio deles, e é algo separado do custo dos caminhões. Eles já tinham um acordo separado com a Amazon em abril para colocar 75 de seus próprios caminhões elétricos na rede de transporte da Amazon, além de fornecer carregamento em 5 locais nos Estados Unidos. Nenhuma das empresas revelou o valor do pedido dos caminhões, e toda a implantação está sendo financiada por terceiros. A Tesla não divulga separadamente os números dos caminhões, então um pedido como esse é um dos números mais claros que teremos. Para ter uma ideia do que a empresa está fazendo e comprando, a Einride teve cerca de 27 milhões de dólares em receita no primeiro semestre de 2026, um aumento de 26% em relação ao ano anterior, e eles estão mirando o ponto de equilíbrio em 2028. Então um pedido de 500 caminhões é um compromisso bastante grande em relação ao tamanho da empresa que está fazendo isso. Por isso que o financiamento por terceiros entra na equação. A Tesla ainda está aumentando a produção do Semi na fábrica de Nevada, e o Semi foi apresentado pela primeira vez em 2017, e a primeira grande entrega para um cliente foi feita para a PepsiCo no final de 2022. Próxima notícia de hoje, lá na Tesla, eles anunciaram um evento de lançamento para o Cybercab. E a forma como as pessoas estão sendo convidadas é por meio de um sorteio. O Cybercab, claro, é o carro de 2 lugares que a Tesla projetou sem volante nem pedais, então o passageiro fica sentado atrás de um painel vazio. A Tesla tem fabricado esses carros na Diga, Texas, com mais de uma centena deles vistos só em Dallas, e frotas menores aparecendo em várias outras regiões do país. O Cybercab também utiliza um hardware de direção autônoma mais potente do que o Model Y, que está fazendo serviço de robotáxi atualmente. E agora, esses veículos contam com uma antena Starlink integrada e lavadores em todas as câmeras externas. Ele foi projetado para rodar o FSD, versão 15, que supostamente tem cerca de 10 vezes mais parâmetros do que as versões que as pessoas estão usando em seus carros atualmente. A Tesla lançou uma página oficial para isso, e as palavras deles são, abre aspas, estamos comemorando o lançamento do nosso Cybercab Robotaxi com um evento exclusivo em Austin, e você pode estar lá. Então Austin está confirmado diretamente pela Tesla, e é a cidade onde todo o programa Robotaxi começou. As regras são, abre aspas, faça uma viagem de Robotaxi de 17 a 23 de agosto de 2026 para ser automaticamente inscrito. Cada viagem garante uma nova participação. Quanto mais você andar, mais chances tem de ganhar. Então não há inscrição nem formulário, e fazer uma viagem nesse período é realmente tudo o que precisa. Cada viagem adicional é mais uma participação. Abre aspas. 5 proprietários serão selecionados aleatoriamente e notificados em 25 de agosto de 2026. 5 vencedores é um número bem menor do que as pessoas provavelmente imaginavam ao ver um concurso grande como esse, então as chances são bem pequenas para quem fizer só algumas viagens. As 2 fotos que eles colocaram com isso são de um Model Y vermelho com o letreiro dourado Robotaxi na porta e de um Cybercab dourado, fotografado por trás, estacionado em uma praça de tijolos com pessoas sentadas em mesas ao ar livre atrás dele. A Tesla ainda não divulgou uma data ou local e também não disse mais nada sobre esse evento. Informações relatadas separadamente dizem que a Tesla informou à equipe que estão se preparando para o lançamento público desse carro.
A postagem dele sobre isso dizia, abre aspas, a Tesla informou à equipe que está se preparando para o lançamento público do Cybercab, seu primeiro veículo projetado sem volante ou pedal de freio, destinado ao seu serviço autônomo de transporte por aplicativo, o robotáxi. O lançamento, segundo esse relatório, começa com viagens de Cybercab para funcionários da Tesla em vias públicas, e depois esses carros são adicionados ao serviço robotáxi em Austin. Como os vencedores são notificados no dia 25, o evento em si praticamente precisa acontecer logo depois disso, o que indica o final de agosto ou início de setembro. Agora, participar não custa nada além do valor da própria corrida, e só funciona em uma cidade onde o serviço realmente está operando, então também existe uma opção de participação por correio nessas regras. A própria Tesla diz que, para participar sem fazer uma compra, você deve escrever seu nome completo, endereço para correspondência, número de telefone, endereço de e-mail e data de nascimento em um papel de 7,5 por 12,5 centímetros e enviar em um envelope lacrado e selado para Tesla, evento Robotaxi Sweeps, Tesla Road, Austin, Texas, 78.725. O limite é de uma inscrição por envelope selado. Isso existe porque, legalmente, o sorteio não pode exigir uma compra, então todos eles têm uma opção de participação por correio em algum lugar nas letras miúdas. Mas isso significa que alguém que nunca esteve em um robotáxi e nem mora em uma cidade que os tenha, pode enviar fichas para a sede da Tesla e participar do mesmo sorteio que todo mundo. Acho que essas inscrições custam cerca de 82 centavos cada. Agora, do lado da infraestrutura, um novo pedido de licença cobre um centro de recarga de robotáxi no número 405 da East St. Elmo Road, em Austin, em um estacionamento de veículos do outro lado da rua do centro de serviços St. Elmo da Tesla. A primeira fase desse pedido de licença prevê 48 vagas de supercharger. A segunda fase é a instalação de equipamentos para suportar 80 carregadores sem fio. A licença também inclui transformadores, iluminação, câmeras de segurança e pontos de acesso Wi-Fi em todo o estacionamento. Sawyer Merritt, que publicou o pedido, disse que os carregadores sem fio estão sendo instalados, abre aspas, em preparação para a expansão do Cybercab. Carregamento sem fio aqui significa uma base indutiva no chão, então o carro estaciona em cima dela e a energia é transferida por esse espaço sem nada conectado. O Cybercab atualmente tem uma porta de carregamento no para-choque traseiro. Então ainda não é apenas sem fio. Mas a Tesla já conseguiu a aprovação da FCC para o carregamento sem fio do Cybercab. E o plano é que o carro no futuro seja carregado dessa forma e de nenhuma outra. O carregamento sem fio faz sentido para um carro sem ninguém dentro, porque um veículo que não pode se conectar sozinho ainda precisa ser carregado. Nada disso está instalado ainda e a Tesla já entrou com pedido de permissão, então esses pontos de recarga só serão instalados quando a cidade realmente aprovar. Mais uma coisa sobre o Cybercab. A barra de luz frontal parece mudar de cor. O Cybercab, em um evento estadual de veículos autônomos na Flórida, foi fotografado com as cores vermelha, branca e azul na barra, e David Moss depois postou um em Austin com a barra brilhando em roxo. 4 cores diferentes em avistamentos separados é bem difícil de explicar como sendo apenas um adesivo ou envelopamento. Parece que a Tesla ainda não confirmou isso, mas a barra pode mudar de cor e não fica apenas branca o tempo todo. Agora sinto que preciso enviar pelo menos algumas inscrições para esse evento. Se você já está fazendo viagens de robotáxi, talvez esse seja o seu método de participar, mas para a maioria das pessoas, enviar pelo correio vai ser realmente a melhor opção aqui. E eu acho que agora, com mais e mais pessoas sabendo disso, a Tesla vai acabar recebendo muita correspondência e muitas inscrições. Mas acho que vale a pena tentar, e eu com certeza viajaria para esse evento. Foi muito legal andar no Cybercab no evento We Robot. Agora a Tesla divulgou mais informações sobre o lançamento do Cybercab, e parece que Austin está confirmado. Uma corrida cancelada não te rende nada, e ninguém limita quantas inscrições uma pessoa pode acumular entre os dias 17 e 23 de agosto. O transporte até Austin não está incluído, então os vencedores terão que se virar para chegar lá também. E os itens do evento que os vencedores realmente recebem são avaliados em $25. Você precisa ser residente dos EUA e ter pelo menos 18 anos, sendo 19 no Alabama e Nebraska e 21 no Mississippi. A Tesla ainda não nos deu uma data e os nomes sairão no dia 25 de qualquer forma, então o evento provavelmente vai acontecer logo depois disso. Então temos esse evento chegando, mas o outro carro que a Tesla está se preparando para nos mostrar é o Roadster de próxima geração e um ex-presidente da Tesla acabou de explicar por que o hardware da SpaceX pode estar nele. Isso vai acontecer em agosto, em um campo de testes da SpaceX no Texas, segundo relatos, e o carro estará vazio. Todo mundo que assistir vai ter que ficar bem longe por causa do que aqueles propulsores vão fazer com os ouvidos. John McNeil foi presidente da Tesla e agora comanda uma empresa de investimentos. Ele disse que a ideia dos propulsores vem desde a primeira sessão de brainstorming do Roadster, em 2016, quando a Tesla buscava um tempo de 0 a 60 de cerca de 1,6 a 1,8 segundos. Sobre o que realmente veremos, ele disse, abre aspas, eu não sei se vamos ver voando, mas talvez vejamos pairando nesta demonstração. Ellie também disse, abre aspas, Elon reconhece que a Tesla precisa trazer de volta um pouco de energia e empolgação para o negócio de carros, e que o Roadster é uma maneira natural de fazer isso. Ele chamou isso de, abre aspas, uma tentativa provavelmente não tão escondida de unir ainda mais os destinos da Tesla e da SpaceX, apontando o quanto as duas empresas agora se sobrepõem em IA, autonomia, chips, engenharia e talvez até carros.
Então ele foi além e disse que esses dois negócios provavelmente vão se unir mais cedo do que tarde. Ele também disse, abre aspas, Elon tem centenas de milhões de motivos para fazer isso. Agora, a SpaceX já é uma empresa de capital aberto, então qualquer versão disso seria a junção de duas empresas públicas. E se o hardware da SpaceX faz parte da questão aqui, então parte desses 9 anos de espera por esse carro é a Tesla esperando pela tecnologia dessa outra empresa. Eu fiz alguns vídeos diferentes sobre essa fusão e tenho outro chegando neste fim de semana, então fique de olho nisso. Mas a Tesla está prestes a lançar 2 carros novos nas ruas basicamente ao mesmo tempo. Isso é algo que não vemos da parte deles há muito tempo. Na verdade, a gente só recebeu essa versão mais longa do Model Y e não vimos nada novo, mas em breve devemos ver algo realmente novo sendo lançado. O Cybercab é aquele bem pequeno, com 2 assentos e nada na frente do passageiro, então ele existe exclusivamente para rodar na rede robotáxi deles. Já o Roadster é totalmente o oposto disso. É um carro esportivo de alto padrão com propulsores da SpaceX, e eles revelaram ele há 9 anos, então já está muito atrasado. Também parece ser totalmente o oposto do conceito de direção totalmente autônoma. O Cybercab deve ser o carro mais barato que a Tesla já vendeu, e o Roadster será o mais caro. Então eles realmente estão lançando 2 carros novos que são totalmente opostos um do outro. Ambos esses são veículos totalmente novos também. O Model Y Model 3 padrão e o Model Y padrão eram todas variantes de carros que a Tesla já vende. E a Tesla não lançou um carro totalmente novo desde a Cybertruck em 2023. O Cybercab foi feito para operar em uma rede e ganhar dinheiro por corrida, mas o Roadster é bem tradicional aqui, alguém compra e dirige. O Cybercab só funciona se o software de direção autônoma for bom o suficiente para operar sem motorista. E o Roadster, curiosamente, está em uma situação parecida. Porque ele usa hardware da SpaceX, então ele só será tão bom quanto esse hardware realmente puder ser entregue e otimizado, para realmente ser aprovado para circular nas ruas. Eu, pessoalmente, estou muito animado para ver esse Cybercab finalmente ser lançado, mas teremos que ver como vai ser a implantação. Pode ser bem lento no começo, e espero que tudo corra muito bem. Agora, se esse é o tipo de tecnologia e notícias da Tesla que você gosta de acompanhar, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações aqui embaixo. Antes de continuarmos, quero mencionar rapidamente meu outro canal chamado Sessions with Shaw. Se você olhar ao redor deste estúdio, há uma bateria e um piano atrás de mim, e isso porque é nesta sala que eu gravo uma série de jazz ao vivo. Eu sou baterista de jazz profissional e em cada episódio recebo um convidado diferente, um músico tocando alguns standards, além de uma entrevista com ele. O episódio mais recente disponível agora é com Michael Stevenson, que toca saxofone e canta no set. Então, se esse é o seu tipo de música, o link tá na descrição e nos comentários abaixo. A seguir, hoje, lá na Apple, eles lançaram uma atualização de software com um monte de referências a hardwares não lançados dentro dela, e uma dessas referências é um vídeo de fato de um produto que eles nunca mostraram. A versão é o macOS 26.7 Release Candidate, que é a versão que vai para o público, e quem analisou foi o Mac Rumors. Uma dessas referências são AirPods com câmeras neles. Já faz um tempo que circulam rumores de que a Apple está trabalhando em AirPods que podem enxergar, mas até agora, tudo não passava de relatos da cadeia de suprimentos e boatos. O que o vídeo mostra é uma pessoa segurando um livro perto do rosto para que os AirPods possam ler o título na capa. A narração diz, abre aspas, com inteligência visual, o mundo ao seu redor pode ser salvo. Viu algo de que gostou? É só me pedir para salvar para depois. Também há um aviso dizendo, abre aspas, para obter as informações mais precisas sobre as coisas ao seu redor, certifique-se de que os AirPods não estejam cobertos. As câmeras transmitem o que veem para a inteligência visual, e então a Siri pode responder perguntas sobre qualquer coisa que esteja na frente da pessoa que as estiver usando. O nome também parece estar mudando, porque um arquivo nessa mesma versão se refere a eles como AirPods Pro. É uma mudança de direção, porque até agora as reportagens chamavam esses fones de AirPods Ultra. Manter o nome Pro provavelmente significa que eles vão ficar em uma faixa próxima dos atuais AirPods Pro 3, que custam $249 ao invés de subir para uma nova categoria. O codinome desse modelo é B790 e a expectativa agora é de um lançamento ainda este ano, possivelmente junto com o iPhone 18 Pro em setembro. Relatórios anteriores indicavam que os AirPods com câmera só chegariam em setembro de 2027 e, na verdade, há um segundo modelo no código chamado B798, que está alinhado com esse cronograma mais distante, então o B790 parece ser o mais próximo. Imagens de demonstração finalizadas são uma das últimas coisas que uma empresa faz antes de um lançamento, então parece que esse pode realmente estar próximo. A mesma versão também menciona os AirPods 5 com nomes de códigos separados para as versões padrão e com cancelamento de ruído, do mesmo jeito que os AirPods 4 foram listados. O código também faz referência ao hub doméstico em uma versão com base, e outra versão feita para ser montada na parede. O novo HomePod Mini, com um novo chip, um robô de mesa, um MacBook Pro de 14 polegadas com processador M6 e muito mais. Nos celulares, ele menciona o iPhone 18 Pro e o Pro Max para setembro de 2026. O iPhone Ultra dobrável também para setembro, e então o iPhone 18 normal e um iPhone Air 2 adiados para a primavera de 2027. A Apple está colocando uma câmera em algo que as pessoas já usam o dia todo, e é uma aposta bem diferente dos óculos.
A Apple ainda não explicou direito o lado da privacidade disso, mas parece que essa câmera vai ficar na orelha de alguém apontada para todo mundo na sala. No entanto, você realmente não pode acessá-la. Ela só é acessada por aquela inteligência segura da Apple no próprio dispositivo. Também é engraçado que depois de anos de vazamentos na cadeia de suprimentos e fabricantes de capas, a melhor prévia que tivemos de um produto não lançado da Apple veio diretamente deles através de software. Parece que alguém vai acabar se dando mal por causa de todos esses vazamentos. Agora, voltando à Tesla, eles estão leiloando as peças restantes dos Model S e X e estão vendendo por palete. A Tesla encerrou a produção dos Model S e X no início de 2026, então essa venda está acontecendo por meio de uma loja de liquidação chamada B-Stock, que é onde as empresas vendem estoques excedentes em grandes quantidades. O lote do Model S tem 171 conjuntos de console central com um valor total de tabela de 114.875 dólares americanos. E o lance nele estava em 175 dólares. A outro lote tem 775 componentes de coluna interna do Model X, avaliados em 270.645 dólares americanos, com o lance inicial em 100 dólares. Também há 6 paletes de peças de iluminação externa e chassi do Model X. E depois, 9 paletes contendo mais de 10.000 componentes elétricos do Model S e X, avaliados em quase $1 milhão. Os compradores aqui são oficinas de reparo, revendedores e fornecedores de peças, porque a Tesla está vendendo por palete. De qualquer forma, a Tesla ainda tem obrigações de garantia nesses carros, que são 4 anos ou 80 mil quilômetros na cobertura básica e 8 anos ou 240 mil quilômetros na bateria e unidade de tração. Eu não acho que isso seja motivo para alguém entrar em pânico com seu Model S ou X, porque um carro com tantos rodando vai ter um mercado de peças, esteja a Tesla administrando ou não. Mas se alguém está adiando um conserto ou sabe de uma peça do acabamento interno que queria trocar, talvez valha a pena conversar com a oficina em breve, porque o preço dessas peças geralmente aumenta quando o estoque fica indisponível. Próxima notícia de hoje. O Model YL já está disponível nos Estados Unidos em sua série de lançamento, e a Edmunds fez o teste de autonomia no mundo real nele. Na verdade, ele foi mais longe do que qualquer outro Model Y que eles já testaram, mesmo sendo o maior de todos. O Model AL é a versão longa com 3 fileiras e 6 assentos, e tem autonomia estimada de 325 milhas. No entanto, a Edmunds conseguiu 358 milhas. E eles disseram que o carro rodou, abre aspas, 358 milhas, 10% acima da estimativa oficial e mais do que qualquer outro Tesla Model Y testado pela Edmunds. Esse é o maior e mais pesado Model Y da linha. Em termos de eficiência, ele fez 25,1 kWh por 100 milhas, enquanto o Model Y Performance fez 30,8. E o modelo Long Range com tração integral mais antigo fez 26,8. O Model Y Standard, na verdade, é o mais eficiente do grupo, com 22,8, mas ele tem uma bateria menor, então não vai tão longe com uma carga. Em termos de preço, o Model YL custa 61.990 dólares americanos, o que é cerca de 4 mil dólares americanos a mais que o Model Y Performance e 16 mil dólares americanos a mais que o Model Y Premium. Isso faz dele o modelo mais caro que você pode comprar neste momento. Mas, novamente, ele faz parte daquela série de lançamento inicial, onde eles cobram mais caro para quem quer a primeira edição desse carro. De qualquer forma, parece que a verdadeira terceira fileira desse carro não está afetando a autonomia. Ainda acho que o preço é o ponto difícil, porque você está pagando cerca de 16 mil dólares americanos a mais do que o Premium por assentos que talvez nem use todos os dias. Mas para famílias, faz muito sentido. Se a terceira fileira for algo que você vai usar ocasionalmente, eu ficaria com o Premium e economizaria esse dinheiro. Mas se você costuma transportar 5 ou 6 pessoas, essa é a versão do Model Y que realmente faz isso. Agora sabemos que isso não custa nada de autonomia, o que é muito impressionante. Se as pessoas estavam esperando porque achavam que um Model Y maior e mais pesado significaria carregar com mais frequência, esse teste na verdade parece dizer o contrário. A Edmunds faz seu próprio teste de percurso no mundo real, então esses números se comparam bem entre si, mas não correspondem à classificação da EPA. Próxima notícia de hoje, lá na Tesla, a disputa com o fornecedor que deixou milhares de Cybertrucks parados acabou e a Tesla recuperou seu equipamento. Um fornecedor chamado Angstrom estava fechando sua fábrica em Troy, Texas, e eles não deixavam a Tesla entrar para pegar os moldes e ferramentas que pertencem à Tesla. O prazo para isso era bem apertado. Angstrom avisou a Tesla no dia 13 de julho que iria fechar a fábrica. O pessoal da Tesla apareceu lá no dia 21 de julho para recolher o equipamento e foi impedido de entrar, e a Tesla entrou com uma ação no dia 23 de julho. Tribunal concedeu à Tesla uma liminar e uma ordem que permite que a empresa vá fisicamente recuperar a propriedade que outra pessoa está retendo. Também foi revelado que a Angstrom estava retendo 700 peças acabadas além das próprias ferramentas, junto com ferramentas de fundição sob pressão, matrizes de corte e equipamentos de estampagem. O valor que eles estavam pedindo era de 250 mil dólares por semana, além do que ainda estava pendente nas ordens de compra existentes, antes de liberar qualquer coisa. As imagens de drone de Joe Tegmire na manhã seguinte mostraram 100 ou mais Cybertrucks no pátio de saída da Giga Texas, o que é muito mais do que vinha saindo nas semanas anteriores. O próprio documento da Tesla dizia que cada uma das peças de ferramentaria leva de 5 a 6 meses para ser fabricada e que não existe um substituto pronto para uso. Por isso, eles optaram por uma ordem de emergência em vez de simplesmente procurar outra pessoa.
A ordem que a Tesla conseguiu é temporária, então ainda haverá uma audiência mais completa sobre o restante desse caso. Da última vez que falei sobre isso, eu meio que presumi que isso seria resolvido em breve, ou a produção do Cybertruck teria que parar, então parece que as coisas só desaceleraram um pouco. E de qualquer forma, a Tesla não está produzindo nem de perto tantos Cybertrucks quanto eles originalmente pensaram que produziriam. De qualquer maneira, é bom ver isso resolvido. Agora lá na China, uma empresa de robôs humanoides chamada Unitree abriu capital, e a oferta teve demanda de investidores de varejo 8.000 vezes maior. A Unitree é a empresa por trás de muitos daqueles vídeos de robôs humanoides que circulam a cada poucos meses. Eles foram listados no Star Market de Xangai, que é a versão chinesa da Nasdaq, e são o primeiro fabricante de robôs humanoides a ser listado em uma bolsa da China continental. Eles arrecadaram cerca de 904 milhões de dólares. A oferta avaliou a empresa em cerca de 61 bilhões de yuans, o que equivale a cerca de 9 bilhões de dólares, e isso é cerca de 50% acima do que as estimativas iniciais do registro apontavam. Eles já produziram e entregaram cerca de 18 mil robôs humanoides até julho de 2026. Eles também lucram, o que é raro nessa categoria. A receita deles em 2025 foi de cerca de 1,7 bilhão de yuans, ou cerca de 235 milhões de dólares. Com cerca de 9 bilhões de dólares, a empresa está avaliada em aproximadamente 36 vezes o faturamento, o que parece alto até você ver com o que ela realmente é comparada. A Figure AI está avaliada em cerca de 39 bilhões de dólares no mercado privado, e a Obitech lá em Hong Kong está perdendo cerca de 700 milhões de yuans por ano. Um dos robôs mais novos deles se chama Superman, e eles dizem que o desenvolveram em pouco mais de 3 meses. Ele faz um salto em pé de 2 metros e atinge cerca de 45 km por hora. Optimus é o robô humanoide que a maioria das pessoas nos Estados Unidos já ouviu falar, e a Tesla ainda não começou a vender nenhum para pessoas de fora da empresa. A Unitree tem enviado robôs para universidades, laboratórios de pesquisa e empresas há anos, principalmente para compradores que querem uma plataforma sobre a qual possam desenvolver. A Tesla está tentando construir um robô que substitua uma pessoa que executa uma tarefa, enquanto a Unitree está vendendo hardware para quem quiser trabalhar nele por conta própria. É muito parecido com Apple versus Android. A maior parte do que está acontecendo no setor de robôs humanoides atualmente ainda são vídeos de demonstração e rodadas de financiamento, enquanto a Unitree realmente tem enviado produtos durante a maior parte desse tempo. Próxima notícia de hoje, lá na Apple, eles reescreveram quanto cobram dos desenvolvedores na Europa, e fizeram isso para encerrar a disputa com os reguladores de lá. A Lei dos Mercados Digitais é a legislação europeia que obriga a Apple a permitir que os desenvolvedores vendam fora da App Store e direcionem os clientes para suas próprias páginas de pagamento. E a Apple vem lutando contra isso há alguns anos e cobrando taxas que os reguladores continuavam dizendo que burlavam a intenção da regra. Eles estão eliminando totalmente a taxa de aquisição inicial e a taxa de serviço da loja para aplicativos distribuídos fora da App Store. No lugar delas, entra uma comissão fixa de tecnologia central de 5%, que substitui a antiga taxa por instalação para compras digitais. A própria Apple divulgou tudo isso e as novas taxas ficam em 26% para aplicativos da App Store que usam as compras dentro do app da Apple e 15% para pequenas empresas e para assinaturas após o primeiro ano. Esse nível reduzido de 15% também cobre desenvolvedores no programa de parceiros de mini-apps da Apple e no programa de parceiros de vídeo, então é um grupo mais amplo do que apenas pequenas empresas. Se um desenvolvedor usar um sistema de pagamento alternativo, a taxa cai para 20% ou 10% para pequenas empresas. Se eles apenas colocarem um link para o próprio site, é 15% ou 10% no programa de pequenas empresas. E para aplicativos distribuídos por meio de um marketplace alternativo ou diretamente da web, é aquela taxa de 5%. Agora, os desenvolvedores podem oferecer o sistema de pagamento da Apple junto com o próprio, coisa que não podiam fazer antes, mas precisam manter a escolha por 12 meses. A Apple também deixou de exigir a carta de crédito de 1 milhão de euros de quem quisesse operar uma loja de aplicativos alternativa, o que era uma barreira bem grande para uma empresa pequena. A Apple disse que as mudanças vieram após, abre aspas, uma colaboração próxima com a Comissão Europeia. Também afirmaram que os novos termos iriam, abre aspas, resolver os desacordos da Apple com a Comissão sobre termos comerciais e distribuição alternativa. Os desenvolvedores já podem assinar os novos termos agora e tudo entra em vigor em 1º de outubro de 2026. Agora, falando do lado financeiro, a receita de comissão da App Store nos Estados Unidos caiu 18% desde o início deste ano, de acordo com dados do mercado de aplicativos. O motivo é o caso da Epic Games, porque a liminar que saiu desse processo obrigou a Apple a permitir que os desenvolvedores colocassem links para opções de pagamento externas, e a Apple não cobra nenhuma taxa sobre esses links nos Estados Unidos desde abril de 2025. Os gastos dos consumidores do ZOA na App Store também caíram 6% no segundo trimestre, em comparação com um crescimento de 9% no ano anterior. A receita de serviços da Apple para o trimestre de junho foi de 30,7 bilhões de dólares abaixo dos cerca de 31,4 bilhões que os analistas esperavam, e a empresa apontou mudanças regulatórias como parte desse motivo. A receita também caiu no Brasil e no Japão, ambos após novas regras nesses países.
A Apple passou anos discutindo essas regras país por país, e essa é realmente a primeira vez que eles simplesmente colocaram os números que os reguladores estavam pedindo e seguiram em frente. Mais desenvolvedores vão direcionar as pessoas para o próprio sistema de pagamento deles, e alguns vão repassar um pouco da economia nesse processo. Duvido que a maioria das pessoas perceba muita diferença no que pagam, mas são os desenvolvedores que criam aplicativos menores que realmente se beneficiam disso. Próxima notícia de hoje. Na Nvidia, eles concordaram em garantir até 105 bilhões de dólares para um novo centro de dados da OpenAI em Ohio. A Nvidia está garantindo dinheiro. Se a OpenAI não conseguir pagar suas contas, a Nvidia cobre o aluguel e as obrigações de energia não pagas. Essa garantia é o que permite que o projeto arrecade dinheiro, porque os credores vão financiar um contrato de locação de 20 anos com muito mais tranquilidade quando a Nvidia está por trás disso. O Local tem como meta um total de 8 gigawatts de capacidade, e isso será alcançado em fases, começando com cerca de 0,8 gigawatts em 2028 e expandindo a partir daí. O principal ponto a se observar em muitos desses casos será se a capacidade realmente será construída, porque uma garantia assinada em 2026 para energia que só estará disponível em 2028 ainda está muito longe de um data center concluído. A Nvidia garantir o gasto dos próprios clientes também vai deixar algumas pessoas um pouco desconfortáveis, e eu espero que isso seja discutido ainda mais à medida que esses acordos forem ficando cada vez maiores, mas provavelmente veremos mais disso acontecendo. O desenvolvedor é a SB Energy, que é uma empresa da SoftBank, e o contrato de locação tem duração de 20 anos. A Nvidia espera que só os primeiros 4,25 gigawatts gerem cerca de 200 bilhões de dólares em vendas de chips para eles. Então a Nvidia está garantindo dinheiro que o próprio cliente deles vai gastar nos próprios chips deles. Na semana anterior a essa, a Nvidia também se uniu à BlackRock e a várias outras grandes empresas de investimento para levantar mais de 500 bilhões de dólares para a infraestrutura de IA. E se ofereceu para garantir até 125 bilhões desse valor. Agora, na Stripe, eles estão supostamente comprando uma empresa chamada OpenRouter, por mais de 7 bilhões de dólares. OpenRouter é um gateway que fica entre o desenvolvedor e cada modelo de IA. Então, em vez de se conectar separadamente a OpenAI, Anthropic e Google, um aplicativo aponta para o OpenRouter e ele escolhe o modelo com base no preço e desempenho. Eles dizem que tem 8 milhões de usuários e acesso a mais de 400 modelos. O CEO deles descreveu a empresa como, abre aspas, o equivalente a Stripe para IA. A OpenRouter foi avaliada em 1 bilhão e 300 milhões de dólares em uma rodada de investimentos em maio de 2026. Então isso é cerca de 5 vezes esse valor, em aproximadamente 3 meses. Os investidores deles incluem a Sequoia e o braço de investimentos da Alphabet, entre outros. Nenhuma das empresas confirmou nada até agora, e a única resposta da Stripe foi que a empresa, abre aspas, não comenta rumores ou especulações. Esses números devem ser vistos com cautela até que alguém confirme, mas a Stripe já atua entre aplicativos e pagamentos, então isso a coloca entre aplicativos e os modelos pelos quais eles pagam. Próxima notícia de hoje, na Samsung, eles aumentaram os preços da fabricação de seus chips mais avançados em até 15% e tanto a Tesla quanto a Apple são clientes deles. A Reuters divulgou essa informação na quarta-feira, com base em 2 pessoas familiarizadas com o assunto. E a Samsung se recusou a comentar. Os aumentos entraram em vigor em julho. No processo de 4 nanômetros da Samsung, clientes na China e nos Estados Unidos estão pagando de 10 a 15% a mais do que pagavam no mês anterior, e clientes em Taiwan estão pagando de 5 a 10% a mais. Os wafers no processo de 5 nanômetros deles aumentaram de 10 a 15%, e a antiga tecnologia de 8 nanômetros subiu quase 10%. Os clientes chineses são os que estão aceitando os aumentos mais altos, e o motivo é que as restrições dos Estados Unidos à venda de equipamentos avançados de fabricação de chips para a China fizeram com que as empresas chinesas dependessem de fundições fora do país. O motivo disso acontecer é a TSMC. No primeiro trimestre deste ano, a TSMC teve mais de 70% de toda a receita das fundições, e a Samsung teve cerca de 7%. E a demanda por chips de IA já ocupou quase toda a capacidade de ponta da TSMC. Então, os clientes que não conseguem uma vaga na TSMC estão indo para a Samsung e para a Intel, e isso dá espaço para a Samsung aumentar os preços. Um analista em Seul chamado Lee Min-hee colocou da seguinte forma, abre aspas, à medida que a TSMC enfrenta capacidade limitada e aumenta os preços. Os clientes estão migrando para concorrentes como a Samsung e a Intel, levando a Samsung a aumentar seus preços também. Ela também disse que, se a Samsung continuar aumentando os preços a partir de agora, o negócio de fundição deles pode se tornar lucrativo já no próximo ano. Esse setor vem dando prejuízo desde 2022. Agora, aqui está a parte sobre a Tesla. A Samsung fabrica o chip AI4 da Tesla, que é o computador responsável pelo Full Self-Driving nos carros que as pessoas realmente estestão dirigindo por aí. De acordo com a Tesla, esse será o chip que eles vão usar para o sistema de direção autônoma em seus carros por muito tempo. A TSMC está programada para fabricar o chip AI5, primeiro em Taiwan e depois no Arizona. E a fábrica da Samsung em Taylor, Texas. É a que vai produzir o AI6, em um acordo que a Tesla assinou no ano passado no valor de pelo menos 16,5 bilhões de dólares, válido até 2033. Essa fábrica teve um atraso e agora está prevista para começar a operar em 2026. Então a Tesla tem trabalho de chips nas duas empresas, bem no meio desse aperto de capacidade. A Reuters descreveu esses aumentos como aplicáveis a novos pedidos, e nada no relatório deles parece afetar o contrato da Tesla. Então, essa é uma história sobre o rumo dos preços dos chips no futuro.
É simplesmente lamentável de ver, porque já estamos vendo aumentos nos preços, e agora parece que os consumidores vão ter que absorver ainda mais esses aumentos de preço por muitos anos. A Samsung também assinou um acordo de chips de IA com a Broadcom em julho, e Jensen Huang disse em março que a Samsung iria fabricar o novo processador de inferência de IA da Nvidia. E, por fim, mais um detalhe. O Google também está em negociações com a Samsung para fabricar chips nesse mesmo processo de 4 nanômetros, de acordo com uma das fontes. O Google não respondeu quando a Reuters perguntou. Próxima notícia de hoje, a OpenAI lançou uma versão separada do ChatGPT para adolescentes e ela é ativada automaticamente. Chama-se ChatGPT para adolescentes e está sendo disponibilizada globalmente tanto nos planos gratuitos quanto nos pagos para uso pessoal. Qualquer conta identificada como pertencente a alguém com menos de 18 anos é transferida automaticamente para essa versão. Um adulto que for identificado por engano pode verificar sua idade e ter as proteções para adolescentes removidas. Ela vem com controles parentais, proteções de conteúdo, sugestões iniciais voltadas para o aprendizado, um modo de estudo com questionários integrados e lembretes para pausas. A parte do modo de estudo é aquela que muita gente acha que vai ser mais usada, porque transforma aquilo que os adolescentes já usavam em algo com questionários integrados, em vez de simplesmente entregar a resposta. Também foi adicionada uma linguagem clara que explica que o ChatGPT é uma inteligência artificial e que não possui consciência, sentimentos ou emoções. A OpenAI diz que ele foi, abre aspas, projetado para ajudar adolescentes a aprender, pensar criticamente, aprofundar o entendimento e usar a IA com confiança. A Austrália terá disponibilidade total até 8 de setembro e o país tem implementado regras em relação a menores de idade e serviços online, então isso faz muito sentido. Eu acho que ativar isso automaticamente é a decisão certa, porque muita gente nunca ativa uma proteção por conta própria. Tudo aqui depende de adivinhar corretamente quem tem menos de 18 anos para começar, e a OpenAI não falou muito sobre como a detecção de idade realmente funciona. Também parece que isso não vai impedir um adolescente que simplesmente cria uma conta com uma data de nascimento diferente, mas vamos ter que ver como isso funciona em diferentes países com diferentes regulamentações. Eu acho que algo assim realmente faz muito sentido porque a IA é tão absurdamente poderosa que nas mãos de menores de idade parece que pode causar muitos danos. Espero que tudo isso siga na direção certa. Agora, no Google, instalar um aplicativo no Android de fora da Play Store vai ficar muito mais difícil. Sideloading é simplesmente instalar um aplicativo de algum lugar que não seja a loja oficial, e isso tem sido uma das principais diferenças práticas entre o Android e o iPhone há muito tempo. O Google está lançando o que eles chamam de fluxo avançado, e isso adiciona muita dificuldade para instalar qualquer coisa de um desenvolvedor que não foi verificado. Para fazer isso, alguém precisa acessar as opções de desenvolvedor e ativar uma configuração chamada Permitir aplicativos de desenvolvedores não verificados. Ao ativar essa opção, inicia-se um período de espera único de 24 horas e depois a pessoa precisa voltar para essa mesma página de configurações para realmente concluir o processo. Eles podem ativar essa opção por 7 dias ou deixá-la ativada indefinidamente, e há avisos antes mesmo do período de espera começar. A verificação de desenvolvedor será lançada em 30 de setembro no Brasil, Indonésia, Singapura e Tailândia, e depois será expandida globalmente até 2027. A verificação significa que o desenvolvedor precisa registrar uma identidade com o Google antes que seus aplicativos possam ser instalados normalmente, mesmo fora da Play Store. O Google está começando por esses 4 países primeiro, que são onde o malware instalado por fora da loja tem sido o maior problema, e a expansão global virá depois disso. Uma espera de 24 horas é muito para algo que costumava ser muito simples, e colocar isso nas opções de desenvolvedor significa que a maioria das pessoas nunca vai encontrar essa opção também. O argumento do Google aqui vai ser o malware, e isso é realmente um problema sério para o Android, mas o efeito é que o lado aberto do Android está ficando muito mais restrito. Muita gente nunca instalou nada por fora, então isso realmente não muda nada para eles. Mas para quem faz isso, e especialmente para desenvolvedores menores que nunca quiseram lidar com a Play Store, é uma mudança bem grande. A Apple está sendo pressionada para o lado oposto na Europa ao mesmo tempo. Por último hoje, algumas menções rápidas. A Tesla construiu seu pack de baterias número 6 milhões na Gigafactory de Xangai. A quinta milionésima foi em novembro de 2025, então o último milhão levou cerca de 9 meses ou 279 dias. Isso equivale a aproximadamente 1,3 milhão de baterias por ano e cerca de 3.850 baterias por dia saindo dessa única fábrica. O Google está mirando cerca de 13 milhões de celulares Pixel em 2026, o que representa um aumento de 8 a 10% em relação aos aproximadamente 12 milhões que eles enviaram em 2025. Eles também vão encerrar completamente a produção do Pixel na China em 2027 e passar a fabricá-los no Vietnã e na Índia. Existe uma falha no compartilhamento de tela do macOS que está sendo explorada ativamente, onde invasores se autenticam sem credenciais válidas, obtêm acesso root e executam mineradores de criptomoedas na máquina. A Apple corrigiu isso em 6 de agosto, então qualquer pessoa que não esteja na versão mais recente deve atualizar. A Fairphone começou a vender seu celular Android reparável nos Estados Unidos por R$ 649. Ele tem 12 peças substituíveis pelo usuário, uma bateria que sai sem adesivo, e eles estão prometendo atualizações do sistema operacional até 2032. E o próximo Apple Television da Apple deve vir com controle remoto Siri atualizado, que apareceu naquela mesma versão do macOS junto com os AirPods. Esse é esperado para setembro ou outubro, com um chip A17 Pro ou mais recente.
Essas são todas as novidades de tecnologia, veículos elétricos e Tesla de hoje. Então, enquanto isso, se você quiser ver minha análise completa de como Tesla, Waymo e Zoox realmente se comparam nos níveis oficiais de direção autônoma, você pode conferir esse vídeo que está linkado aqui em cima ou na descrição abaixo. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.